brincadeira. Então, nessa conversa com o Salgado, lá no início de 21, o Salgado me trouxe um pouco ali a situação do Vasco. Eu falei assim, olha só, os clubes de futebol, a gente vinha já com um time ali, comandado pelo Chicão Bulhões ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo um olhar mais do impacto econômico dos clubes do Rio de Janeiro e do futebol na cidade. Né? Porque tem aquela coisa que é tangível, a conta que você faz lá, cada jogo traz tanto para a economia, anima o comércio assim, assado e tal, mas tem uma coisa intangível, né? Que é a construção dessa identidade carioca, que é muito valiosa. Né? Mal comparando aqui, mas quando você olha para o simbólico do Rio de Janeiro, as escolas de samba representam isso, é aquele desejo de estar no Rio de Janeiro porque tem a Portela, porque tem a Mangueira, né? O papel, sei lá, que uma tia Surica e que o monarca cumpre no imaginário da população, e o futebol, né, eu diria até com mais intensidade, porque envolve essa paixão toda, é um negócio que tem muito a ver com essa relação de querer estar no Rio de Janeiro, esse aspecto intangível da cidade. Né? Então, ali numa conversa com o Vasco tem uma torcida importante a nível nacional, né? E aí eu falei, Salgado, assim, eu sei do sonho do Vasco de ajeitar São Januário, né? São Januário tem, óbvio, aqueles, assim, eu como vascaíno adoro ir a São Januário, adoro ficar naquela tribuna e não conseguir ver o jogo escapando daquelas colunas, né? Não tem nada como comer um bacalhau ali dentro do estádio antes do jogo, né? Tudo isso faz parte do imaginário, mas de fato é um estádio que não tem mais condições para um clube do tamanho do Vasco, e que também não traz o ganho econômico que o clube poderia ter, sei lá, venda de naming rights, venda de camarote, as coisas mais óbvias que a gente sabe que um estádio próprio, com qualidade, pode trazer. E ali a gente começou a construir, aí eu confesso que demorou muito mais com o Vasco do que está demorando com o Flamengo. Durante 3 anos, a gente debateu um modelo que terá necessariamente que ser usado, aqui eu já explico no caso do Flamengo também, que era a possibilidade de identificar o potencial construtivo de São Januário, ou seja, aquilo que poderia ser construído no estádio de São Januário, se ali não houvesse um estádio, e transferir esse potencial construtivo para uma outra área da cidade, né? Basicamente Barra, Jacarepaguá, Zona Norte. Claro que quem entende aqui minimamente de mercado imobiliário do Rio de Janeiro sabe que a Barra tem uma atratividade muito grande. Quem estava ali muito na operação com o Salgado era o Sérgio Dias, que é um sujeito que conhece a Barra da Tijuca e os interesses do mercado imobiliário da Barra da Tijuca como ninguém. Ele aí do Bros, que está aqui, sabe também bem do que a gente está falando. Claro que, ao jogar o negócio do Flamengo, as ações do Delaí foram menos contundentes contra o Vasco, porque ele sabia que o Flamengo depois ia precisar também dessa ajuda, ele estava fazendo protesto até hoje ali na Barra, mas a gente conseguiu identificar ali e construir um modelo. E aí, de verdade, foi muito tempo de debate, né? Tanto que eu mandei esse projeto, a gente começou em 21, mandei esse projeto final do ano passado, início desse ano, tanto que ele só foi votado nesse ano. Eu sancionei recentemente lá em São Januário a lei que permitia esse modelo, que na verdade viabiliza os recursos necessários para a construção de São Januário. A gente fez, e aí eu estou querendo avançar já na explicação sobre o Vasco, porque ela, num futuro próximo, ela o Flamengo vai ver uma situação muito parecida. O que a gente fez na proposta legislativa, que acabou sendo aprovada e virando lei, foi amarrando muito os recursos oriundos dessa operação urbana, né, ou seja, venda de potencial construtivo, à construção do estádio. O meu temor é sempre o mesmo temor de que acompanha minimamente a política de clubes no Brasil. Né? Enfim, um dia tem uma figura muito séria como Bandeira no Flamengo, né? Amanhã pode não ter uma figura tão séria assim, o Vasco a mesma coisa, o Fluminense a mesma coisa, e a gente já viu isso acontecendo. Então está muito amarrado, né, esse ganho econômico que o Vasco tem com a operação urbana, ele está muito amarrado na lei, não é nem na regulamentação por decreto do prefeito, não, é na legislação, está muito amarrado, acompanhamento, liberação de recursos, como é que faz fiscalização por parte do município. Fazer com que as pessoas entendam o impacto econômico disso para a cidade é muito difícil.
Então, nós não estamos aportando recursos públicos do tributo, do imposto que as pessoas pagam, mas, de certa maneira, esse é um ativo que pertenceria ao município, né? À municipalidade, e não necessariamente ao Vasco naquele momento. De novo, isso será aplicado certamente com o Flamengo no futuro, e o Fluminense também está tendo essa discussão com a gente. Quando a primeira conversa que eu tive com o presidente Landim, Bandeira, foi há um tempo atrás, e eu fiz uma sugestão, né? Aliás, eu acho que surge essa conversa de uma declaração do presidente Bolsonaro sobre o gasômetro. Né? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, vem e diz, nós vamos ajudar, o Flamengo vai ter seu estádio ali no gasômetro. E assim, aí, aqui sendo muito objetivo, eu sabia que, apesar do gasômetro pertencer a um banco público, não pertencia à casa da mãe Joana. Né? Quer dizer, a Caixa Econômica é um banco público, mas tem lá todas as regras que um banco deve seguir. Portanto, não pode ser o desejo do acionista governo federal entrega aí um terreno para o Flamengo. Além de tudo, você tinha ali uma operação urbana consorciada que foi a que desenvolveu o Porto Maravilha. Só para todo mundo entender o que é o Porto Maravilha. A gente pegou aquela região toda lá, eu vou fazer uma explicação muito chula aqui para as pessoas terem compreensão. E dissemos assim, só pode construir um andar aqui. Qualquer coisa acima de um andar, você tem que comprar um título que chama-se CEPAC, Certificado de Potencial Construtivo, e esse título, na verdade, vale 1 metro quadrado para construir. Então, se você fizer 20 metros quadrados, de novo, estou fazendo uma explicação muito simples aqui, se você quiser construir 20 mil metros quadrados com acima, né, você vai ter que comprar 20 mil CEPACs. Tá? Essa é a lógica da operação urbana do Porto, por isso que nada daquilo teve recurso da prefeitura. Né? A gente fez ali são aquelas coisas que o tempo vai ser justo, mas é de difícil compreensão. Por que é que não mexe escola, hospital e está derrubando a perimetral? Uma coisa não tem relação a ver com a outra. Então, eu sugeri na época, vendo a dificuldade, claramente ali era um movimento político do ex-presidente Bolsonaro, o que eu não condeno, né? Enfim, acho que era sincero, não estou aqui querendo dizer que era demagogia, mas eu falei, estou dentro, quero ver, né, entregar o terreno do Flamengo e quero ver não cobrar CEPACs, né? Porque senão o Flamengo vai gastar uma fortuna para construir o seu estádio. Eu sabia que a coisa não ia sair, né? Eu tinha absoluta convicção. Então, a primeira conversa que eu tive com o presidente Landim, Bandeira, foi, sei lá, em 22, 21, sobre esse tema, e eu sugeri a ele, falei, já que você está, né, o presidente Bolsonaro está tão disposto a ajudar o Flamengo, saia dessa história de achar que ele vai te dar o terreno do gasômetro, ele não vai te dar o terreno do gasômetro, né, não terá condições, eu não estou dizendo que ele não tem o desejo, não estou dizendo que ele não quer, não estou dizendo que ele não adoraria fazer isso para com o Flamengo, mas ele não tem condições de fazer isso. Eu sugiro que você peça a ele uma área ali em Deodoro, né, aquilo ali é a área do Exército, é patrimônio da União, ele pode muito facilmente ali fazer uma sessão dessas de 100 anos, mais 100 anos, enfim, ou até uma venda. Na época o governo federal tinha uma lei que permitia basicamente que você bidasse por um terreno público, né? Fazia uma oferta e o governo era quase obrigado a te vender diante daquela oferta. Ele fazia um leilão a partir da sua oferta, era quase uma chamada pública de interesse. E eu falei, eu sugiro que você vá para Deodoro, primeiro tem a Transolímpica, né? A Barra, eu acho que não comporta o equipamento mais com essas características, né? Você não tem o transporte público na Barra da Tijuca de alta capacidade, né? O BRT, ele cumpre um papel, mas ele não aguentaria um estádio com essa força, com essa permanência toda. Então eu sugiro que você vá para Deodoro, tem trem, né? As áreas são grandes, são da União. Essa história de pegar hoje quem mais frequenta o estádio pelo valor do ticket, né, que os estádios têm hoje. Você tem a Transolímpica, permitindo que aí o poder aquisitivo mais alto da Zona Sul, da Barra da Tijuca, possa acessar o estádio também pela Transolímpica, que dispõe de transporte público, dispõe do BRT e tal. Enfim, o presidente Landim entendeu ali que não era esse o caminho que devia seguir. Enfim, passou a eleição, o presidente Lula ganhou a eleição e eu continuei com a minha mesma tese.
né? Comecei a ver um monte de gente atravessando o samba, dizendo que ia resolver o negócio, vamos conversar com a Caixa, faz reunião com a Caixa, não sei o que, eu estou vendo aquela história ali, ó. Isso aqui é mais uma vez um jogo de enganação, né? Que não é um terreno particular, aliás, comprado pela prefeitura, aportado no fundo, aí eu não vou explicar aqui toda a operação do Porto Maravilha, mas ela tem um fundo imobiliário que a Caixa detém 99% desse fundo, a prefeitura detém 1%. Na verdade, era a forma que nós encontramos para aportar terrenos na operação urbana que permitisse o surgimento dos prédios que estão lá surgindo hoje. Então, eu entendia que seria impossível a Caixa resolver aquele problema, né? E mais, quem detinha o potencial construtivo era a Caixa Econômica Federal, mas em nome do FGTS, portanto, patrimônio do trabalhador. Só para fazer um parêntese aqui, voltar um pouquinho atrás, a operação urbana do Porto, ela pressupõe, ou sempre pressupôs, que para pagar a conta tinha que surgir prédio lá. E a gente sabe que quando a coisa da infraestrutura ficou pronta, ali em 16, 15, o Brasil viveu os últimos 10 anos que viveu. Só para lembrar, 15, 16, o PIB caiu 7,5 pontos. A inflação era de 15%. O mercado imobiliário parou, que, aliás, é algo parecido com o fenômeno que aconteceu na Barra da Tijuca com o Carlos Carvalho, né, que nos deixou no último domingo. Né, ali a gente fez aquele parque olímpico também numa PPP, cuja previsão de crescimento real do mercado imobiliário na Barra da Tijuca, na construção da PPP, o Bandeira, era de 5% real ao ano. O mercado imobiliário parou. Ilhapura talvez seja o melhor exemplo do que aconteceu ali. Então, veio essa crise, a Caixa tinha feito boa parte da infraestrutura, né, e eu, ao entrar, eu falei, eu não quero ser um político conhecido por ter dado um prejuízo ao Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro. E eu fiz, né, ainda no início do governo, ainda tentei no governo Bolsonaro, enfim, por motivos políticos eles não quiseram, que era uma burrice, porque na verdade eu estava propondo perdoar uma dívida e ampliar a operação, estava dando a solução para a operação. Mas aí tinha lá aquele Pedro Guimarães, não queria nem conversar comigo, falei com o Flávio Bolsonaro algumas vezes, não consegui nenhum resultado. Mas a gente construiu uma proposta, vamos perdoar essa dívida aqui que tem de manutenção da área, não há necessidade disso, e vamos ampliar a operação urbana para a área de São Cristóvão e tal, para permitir que as CEBACs, esse título de potencial construtivo, tenha liquidez e esperando que o mercado voltasse. Isso aqui é o que de fato está acontecendo, né? Pela primeira vez em 4 décadas, a região ali do Porto tem mais lançamento imobiliário do que a Barra da Tijuca, né? Então isso é uma boa notícia para o Rio, isso, né? Isso é necessariamente uma boa notícia. Então só para entender o que aconteceu nesse período, né? Ou seja, a prefeitura fez um favorzão para a Caixa, né? Então, toda vez que alguém chegar e diz, Flamengo está dando prejuízo, porcaria nenhuma, né? Ao contrário, a gente deu, tanto que o FGTS acabou de divulgar o balanço do ano passado, saiu de um prejuízo de não sei quanto para um lucro em razão desse perdão da dívida feita em 23. Né? O presidente Lula e o governo dele inteligentemente aceitaram que eu perdoasse a dívida deles. Né? E saíram com... O presidente Lula assinou isso comigo, sei lá, em meados do ano passado. Então, voltando aqui ao Estádio do Flamengo, então havia uma insistência grande do presidente Landim em relação ao gasômetro. Né? Enfim, aí entender ali os motivos, mas eu acho que eu entendo. Né? Você é uma região com uma fartura de oferta de transporte público, né? Você tem metrô e trem a 700, 800 metros, você tem um terminal que a prefeitura acabou de fazer ali, levando o VLT, levando o BRT, com ônibus bem em frente ao estádio, ou que seria o estádio. E aí tinha uma coisa interessante, porque para fazer o terminal Gentileza, nós tivemos que fazer exatamente o que fizemos agora para o Flamengo, fizemos uma desapropriação. Né? E aí estabelecemos um valor a partir de uma avaliação da Procuradoria do município. Como é que são feitas essas avaliações, gente? A gente vai e olha o mercado no entorno, não é um número que a gente inventa. Né? Aliás, o valor que o Flamengo
já pagou, já depositou em relação a esse terreno do gasômetro, é exatamente, mais do que o valor que eu paguei pelo terreno do gasômetro para fazer o terminal Gentileza. Né? Na verdade, olhamos o mercado, aplicamos ali o IPCA e colocamos um valor maior na nossa avaliação. Então, né? E aí o que estava acontecendo? Eu estava vendo as conversas do Flamengo com a Caixa, e eram umas conversas muito... Eu falei, bom, vamos ver aqui quem é que está achando que é mais malandro nessa conversa. A Caixa fingindo que ia resolver. Né? Eu não quero aqui dizer que não tinha boa vontade ali de alguns atores políticos. O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, que comete o erro de, apesar de ser de Alagoas, ser mais um flamenguista desse perdido pelo Brasil, infelizmente mais quantidade do que eu gostaria, mas o Arthur Lira faz ali uma pressão, que parece que ele tem relação com a indicação do presidente da Caixa. Eu estou vendo aquele negócio acontecendo, até que, aí eu vou lá naquela reunião, eu disse para o Pedro Paulo na época, eu falei, ó, o único jeito disso aí sair, o Flamengo não se enrolar de novo, é uma desapropriação. Quero, antes de entrar no processo de apropriação, dizer o seguinte, que foram me convencendo, eu tinha muita restrição no início a um estádio ali, mas... Então, assim, o que foi ao longo desses anos a construção do Porto Maravilha? A gente pegou uma coisa do nada, a região mais degradada da cidade, e nós precisávamos animar aquela festa. Na verdade, ele foi um grande processo de construção de narrativa. Não pode fazer mais nada, mas eu estou vendendo ar para você comprar o ar de mim, ou seja, o potencial construtivo, e isso vai financiar um monte de obra nessa região que você vai ver no futuro. Né? Então, se botarem para vender uma parte da Lua, acho que eu conseguiria vender ali. Né? E a gente está entregando, isso que é o mais legal da história. Mas Porto Maravilha sempre teve essa coisa do simbolismo de alguns equipamentos icônicos. Então, o Museu do Amanhã é isso, o Museu de Arte do Rio é isso, o Aquário é isso, mais recentemente o IMPA, ali o curso de graduação do IMPA, é isso, né? Quando aquele prédio é um projeto do Norman Foster, um super arquiteto inglês, né? Que eu condicionei a quem fez aquele prédio, vai ter que trazer um grande nome internacional, ou seja, para estimular o desenvolvimento daquela região, né? A recuperação agora da estação da Leopoldina. Então, o que ao longo de debates, conversas, e aí eu confesso que é mais com alguns atores do urbanismo do que com o próprio interesse do Flamengo, o próprio presidente Landim, eu entendia que você ter ali um estádio a partir de certas qualidades urbanísticas, ambientais e de mobilidade, né, ia ser um fator de mais atração de novo para que aquela região se desenvolvesse. Por que é tão importante? Porque ali surgiu, a gente expandiu a operação urbana, que era até a Francisco Bicário, hoje ela vai para o São Cristóvão toda, né? O que é uma coisa muito interessante. Só para vocês entenderem a lógica de fundo aqui é o seguinte, eu não quero que o tamanho da cidade aumente. Cidade que cresce demais no seu território, ela é mais cara. É mais polícia, é mais investimento público, é mais garia, mais iluminação, é mais tapa-buraco, mais asfalto, mais escola, mais tudo. A minha lógica é, segura o crescimento do Rio, paremos de crescer em direção ao oeste, em paralelo a gente deu uma travada grande ali na região das Vargens, para de crescer em região oeste e vamos crescer onde a cidade já tem infraestrutura. Esse lugar que os cariocas fugiram precisam retornar, né, para esses lugares. Então, a lógica urbanística passou a fazer sentido, ou seja, o estádio do Flamengo ali, com toda a força que o Flamengo tem, com todo o imaginário que o Flamengo tem, né? Tudo isso é que eu falo com muita dor no coração, né? Com todo o valor intangível que o Flamengo representa para o Rio de Janeiro, né? E cá entre nós, essa instituição precisa ter uma casa própria, implementei isso. O Maracanã nunca será do Flamengo, na minha opinião, nunca. O Flamengo pode ter a concessão, mas ele não é do Flamengo. O Maracanã é um equipamento público. Ele vai ter sempre essa dimensão pública. A gente viu isso no Brasileiro, acho que 23, né? Não sei se foi 22. O Vasco tinha lá um jogo contra o Grêmio, me lembro,
E aí o Vasco entrou o Flamengo não queria deixar jogar lá, o Vasco entrou com uma ação na justiça, o juiz deu. Porque por mais fosse uma concessão do Flamengo, tem uma dimensão pública o Maracanã. Né? Claro, o Maracanã pode ser preferencialmente do Flamengo, pode ser preferencialmente do Fluminense, mas vai ser sempre do Vasco, do Botafogo, da seleção brasileira e do público, do povo da cidade do Rio. Não tem jeito, né? Aliás, do povo brasileiro. Então, assim, eu acho de fato algo inimaginável que uma instituição com a força do Flamengo não tenha sua casa própria, né? Onde quer que ela seja. É só para também voltar alguns pontos aqui e a gente sabia, eu tinha clareza de que esse ativo, o Flamengo, gente, qualquer pessoa que entrar no Galeão ou no Santos Dumont, num domingo de manhã, se o jogo do Flamengo for no sábado, vai ver hordas, né, de pessoas vindo de outros estados para ver o jogo do Flamengo. Em geral, é aquela figura do pai com o filho, né, ou com filhos. Né? Se o jogo for no domingo mesmo à noite, você vai ter uma galera voltando para São Paulo, para Brasília, para, enfim, os mais variados lugares do país. Isso é um ativo econômico da cidade do Rio. Isso representa, impacta muito na nossa cidade. O que é que, então, assim, essas são as razões que nos levaram ao estágio que, aí eu passo a explicar um pouquinho melhor, que é o estágio da desapropriação. A gente tinha aprovado recentemente no plano diretor esse instrumento. Quer dizer o seguinte, você tem instrumentos de intervenção urbana, tanto quanto eu diria autoritários. O IPTU progressivo é um deles. Mas se você não viabilizar a sua região, você ficar aqui sentado em cima do patrimônio seu e não fizer nada, o teu IPTU vai crescendo numa proporção que daqui a pouco você não está conseguindo pagar. Produz, né? Torne a propriedade urbana aí produtiva, né? Um instrumento urbanístico. E esse instrumento que nós nos utilizamos, a desapropriação por si só é um instrumento muito forte, mas é uma questão interessante, porque o que seria um movimento, né, se não tivesse esse instrumento? Eu teria que desapropriar, pegar o dinheiro que é da saúde, que é da educação, enfim, que a prefeitura tem que gastar, e pagar a Caixa, para depois vender para o Flamengo. Numa operação, enfim, com todos os riscos possíveis e imagináveis. Então, dado o fato de que tinha ali um interessado, manifestadamente, publicamente, manifestada o desejo desse interessado, no caso o Clube de Regatas do Flamengo, a gente colocou aquilo no ar. A Caixa tem vindo, depois de fazer tanta média, agora eles estão botando as manguinhas de fora. Né? Tem me descido o cacete em várias ações, dando que eu cometi fraude de licitação. Para vocês terem uma ideia. Só falta eu terminar preso por causa do Flamengo. Aí é sacanagem completa. Desespero, né? Tá preso, porque ajudou o Flamengo. Pô, não dá, tá melhor logo um fuzilamento, né? Muita tortura. Mas, enfim. Então, não é isso. Né? Quando você tem uma manifestação de um ator privado, no caso o Flamengo, diz, eu tenho desejo de fazer algo ali, e esses caras estão sentados em cima desse patrimônio especulando, é um instrumento que o município tem. Eu faço uma desapropriação, faço ali um leilão depois, como a gente fez, definimos o valor, né? E esse valor, o clube tem que depositar. O Flamengo assina com a promessa de compra e venda, acho que sexta-feira. Agora, ainda a promessa de compra e venda. Né? Já começou o negócio de avaliação, depois tem emissão na posse e tal. Então, assim, nós fizemos absolutamente tudo dentro das regras, dentro da lei, né? Tanto que a Caixa Econômica Federal, depois entrou a AGU também, começaram a entrar com pedido de liminar, tal, enfim, surgiram uns laranjas doidos aí também. Se fosse o Eurico tivesse vivo, eu tinha certeza que era o Eurico botando laranja. Mas como ele não está, né, não, o Eurico certamente entraria. Eu ia botar uma tia para entrar. Ele ia entrar primeiro sozinho. Se não ganhasse, ele ia botar a família inteira dele para entrar com a ação popular. Então, assim, o que é o risco dessa história, gente? É óbvio que tem uma disputa judicial. Tem interesses privados aí. Esse terreno do gasômetro. A região se valorizou. Nós temos ali a principal construtora agindo ali, a Cury, que está ali muito do lado desse projeto.
Esses caras venderam em 3 anos 10 mil apartamentos ali. É impressionante. A gente está botando para vender, está vendendo em 1 semana, 2 semanas, condomínios do tamanho dos condomínios da Barra da Tijuca. Então a coisa foi. Para mim é uma alegria poder ver que uma aposta que a gente fez lá em 2009, que todo mundo me chamava de maluco, vai derrubar perimetral, não vai conseguir e tal, a gente conseguiu inverter, a lógica do desenvolvimento urbano da cidade. O tempo e a história vão mostrar que a gente estava certo. São aquelas coisas que as pessoas não percebem no momento que elas estão vivendo, mas perceberão no futuro. Então, o risco que tem, muito objetivamente, você tem uma perícia judicial. Essa perícia judicial faz uma avaliação do risco que tem, de repente o perito avaliar por um preço maior do que o preço avaliado pela prefeitura. Mas até isso eu acho que me parece um risco controlado, porque assim, não falta, eu espero que a Caixa Econômica não tente mentir, porque esse prefeito aqui não é bobo nem nada, e a gente tem vários contratos de compra e venda do fundo imobiliário pelo valor. Por exemplo, eu peguei no meio dessa jornada aí, um belo dia, a Caixa negociava os terrenos e a CEPAC, para o privado, para tentar vender para fazer prédio. E aí, assim, o preço do CEPAC do imóvel era muito equilibrado, o metro quadrado dos terrenos lá era muito equilibrado. Daqui a pouco, quando começa a história do Flamengo, a Caixa joga o preço do metro quadrado para a lua e baixa o preço do CEPAC. Então, eles, literalmente, por isso que eu falei já, eu vou aqui, se alguém quiser vazar, isso pode vazar, não é à toa que eu estou falando o que eu estou falando aqui, mas na verdade o que eles estavam fazendo é o seguinte, eles é que estavam cometendo uma fraude. Eles estavam transformando um número artificial do metro quadrado ali para tentar supervalorizar e inviabilizar essa compra do terreno pelo Flamengo. Eu fui muito educado e gentil, que é meu estilo, não gosto nunca de brigar. Liguei para o presidente da Caixa, uma sexta-feira à noite, e falei, não vale essa direção, quero lembrar que essa é uma operação urbana consorciada controlada pela CVM para um presidente de uma instituição financeira e seus diretores ter uma denúncia dessa, a CVM pode representar problema. Vocês estão fraudando aí os números. Então tem uma guerra. Eu estou falando isso aqui com muita ênfase para o Bandeira, porque nosso deputado federal aqui tem uma boa entrada também no governo federal, inclusive eu já conversei uma vez com o presidente Lula sobre isso aqui. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar atento. Mas se jogar dentro das 4 linhas, se jogar pela regra do jogo, pode haver sim um aumento do valor, o que aliás não parece ser um problema para o Flamengo. Aí eu vou voltar para aquele início que eu falei lá. Então, pode haver um aumento do valor, claro, vai caber ao Flamengo decidir se o valor que a Justiça avaliar é um valor factível para fazer a sua operação. Que passada essa parte, acabou? Não, porque assim, um estádio das dimensões do Flamengo não é barato, custa dinheiro para fazer. Então, eu já disse ao presidente Landim, tenho dito isso publicamente, que eu faria pelo Flamengo, eu não aportei um tostão até agora aqui. A operação da prefeitura foi orientar o desenvolvimento urbano da sua cidade. Ponto. Aqui, fazer uma comparação. Eu comprei do governo federal o edifício à noite para vender para o privado que vai lançar agora em setembro um super empreendimento imobiliário ali. Isso é o papel de um prefeito. Então, eu fiz com a construtora que comprou lá o outro, estou fazendo com a Cury toda hora uma coisa, e ajudo e quero desenvolver, induzir o desenvolvimento daquela região. Não deixar só na lógica do mercado, expande. Estou fazendo o desenvolvimento urbano da cidade, estou fazendo o mesmo com o Flamengo. Eu quero que a porra saia, para ter gente lá para pagar IPTU, para a cidade crescer. Esse é meu papel como prefeito. Então, esse manejo a gente tem que ter. Então, de novo, dada a importância do Flamengo, aí vai sim, Bandeira, isso dificilmente vai acontecer agora. Eu sei que tem eleição do Flamengo no final desse ano é isso? No final desse ano. Aliás, eu tenho dito isso, gente, eu não me meto na política do Vasco e da Portela.
A gente vai ser muito menos a do Flamengo, que eu vou me meter, que eu não sou maluco. Né? Na verdade, eu estou querendo que vocês todos se matem. Eu deixo tudo com o Vasco. Então, assim, o que a gente vai ter que fazer? E não é, eu acho muito difícil isso acontecer esse ano. Até porque eu me recuso a fazer isso de maneira assoberbada. Por que eu me recuso a fazer de maneira assoberbada? A gente pode construir as bases, né? Mas tem que passar pela Câmara. E a ideia é, para ajudar na construção do estádio do Flamengo, a gente também dar o potencial construtivo da Gávea para o Flamengo. Né? Isso pode significar uma entrada de não sei quantos bilhões para o Flamengo. Aí sim vai ser uma atuação mais direta da prefeitura, usando o patrimônio do município. Né? E é uma discussão que a gente está só começando. Vai ter Câmara de Vereadores, vai passar pela Câmara Comunitária lá da Barra da Tijuca, com o doutor Delaí de novo, fazendo aquela reunião com o Bom de Síndico reclamando da vida. Enfim, tudo isso são discussões que a gente vai ter que encaminhar ao longo do tempo. Eu vou ter que entender que modelagem econômica é essa que o Flamengo está desenvolvendo. Quanto é que vale o estádio? Quanto é que vale os naming rights? Quanto é que vale... Isso vai ter que ser comprovado. Eu estou lidando com dinheiro público. Aí eu não posso chegar e aliviar uma grana para o Flamengo, como eu não aliviei para o Vasco, por mais que tivesse me dado vontade. Né? Paga toda a dívida do Vasco, manda esses 7-1, 7-7, sei lá, embora e vamos embora. Né? Então, a gente vai ter que entender o modelo econômico do Flamengo, consolidar a questão do terreno, que eu estou muito otimista. Consolidar a questão do terreno, que modelo econômico é esse que o Flamengo vai desenvolver o seu estádio. Então, as exigências, aí eu tenho muita atenção com isso, porque o Flamengo, os clubes de futebol, mas o Flamengo especialmente, tem sempre o argumento canalha da pressão política. No bom sentido aqui o canalha, né? Mas ele está contra o Flamengo, ele está contra o Vasco, né? Não foram poucos os momentos da história da política carioca fluminense que os dirigentes de futebol, para encobrir seus eventuais fracassos, se utilizavam de querer culpar o governante por alguma coisa para fazer uma pressão política. Isso é uma coisa que eu vou estar muito atento se aqui estiver, e acho que deve ser uma obrigação de uma parte importante do Flamengo. Né, para que o estádio do Flamengo, que pode ser algo naquela região, com muita qualidade, né, com muita dignidade, com muita reflexão urbanística, né, com um projeto bem elaborado, né, que pode significar um avanço enorme. Eu já estou concebendo, em breve eu pretendo apresentar isso, uma coisa ligando o outro lado da linha do trem do metrô ali, a Cidade Nova, né, onde está ali a prefeitura, com a Leopoldina, fazendo os acessos em direção ao estádio do Flamengo a partir dos modais de transporte de alta capacidade, né? Estamos começando a desenvolver modelo de mobilidade de automóvel para evitar que se use a Francisco Bicário, tanto que no próprio edital do leilão a gente colocou isso. Assim, vai ter que ter muita reflexão urbana para se licenciar esse projeto. Se chegarem ali achar que vai meter um urubuzão, sei lá como é que é o nome que vocês vão dar, eu gosto do Santiago Mulambeu, mas tudo bem. Vai meter ali o ninho do urubu, um negócio preto e vermelho, um caixote horroroso, eu vou ser muito contra. Né? Vai ter de se ter ali uma reflexão sobre o impacto urbanístico, sobre a estética do estádio. Né? Ele não pode ser um estádio de fachada fechada, ele tem que ser o que a gente chama de fachada aberta, tem que ter... Né? O estádio funciona o quê? No máximo 3 vezes por semana para jogos? Né? Então não dá para ser um negócio que fica o resto do tempo totalmente fechado para a rua, um paredão degradando a vida urbana. Né? Ele tem que ter vida ali, tem que ter conexão com a rua, tem que ter loja, tem que ter alguma coisa, restaurante, bar, para a gente criar a vida ali. Então tem uma série de desafios urbanísticos. Né? Eu acho que a coisa está bem encaminhada, mas temos ainda, não é um tiro de 100 metros. Né? Aí temos uma maratona, estou doidão para ser prefeito dessa maratona, né? Não vou participar da inauguração, porque eu não quero ficar feliz com isso, mas se Deus quiser, em breve o Flamengo vai poder ter sua casa assim. E aí da minha parte, gente, é um pouco isso, né? Eu estou na minha 4ª eleição para prefeito, né? Todas essas eleições, eu, graças a Deus, ganhei 3 eleições para prefeito do Rio de Janeiro, sacaneando o flamenguista. Então, assim, quando as pessoas tentam diminuir, né, a ação que a gente está fazendo, uma jogada eleitoral, eu
sinceramente, eu desprezo, porque eu nunca fiz jogada eleitoral nenhuma do Flamengo. Eu me lembro, só para contar um fato aqui, uma eleição, acho que foi 2012, na minha eleição, e eu, toda hora que eu vou falar com o povo, eu dou uma sacaneada flamenguista, tem jeito. E aí o Garotinho, era meu adversário dessa eleição, graças a Deus, ser meu adversário, ele pegou o vídeo de eu sacaneando o flamenguista numa reunião qualquer, aleatória, falando bem do Vasco, dizendo que eu só quero saber de flamenguista em época de campanha, tal, não sei o que. Ele pegou esse vídeo, botou no YouTube. Um belo dia, o meu marqueteiro chegou para mim e falou: você tem que fazer uma média do Flamengo, a torcida do Flamengo está ficando com raiva de você, está por causa desse vídeo. O Marco Braz era candidato a vereador em 2012, e ele andava com, não sei se ele andava com, tinha um urubu enorme que ele andava com ele, acho que era do urubuzado, não sei que urubu que era aquele, um bicho desse esquisito. E aí eu falei: o Braz, ele estava me apoiando, eu falei: me ajuda aqui, para fazer uma média do Flamengo, você vem de trem com o urubu até Madureira, eu vou de BRT, a gente se encontra, o urubu vem no trem do lado, eu venho no metrô do outro, a gente chama a imprensa, quando eu ver, eu abraço o urubu e tiro uma foto com o urubu. Beleza, tudo jogado, chamamos a imprensa e tal, lá vem o Braz com a porra do urubu dele e eu andando na outra direção. E eu fui olhando para o urubu olhando para mim, olhando para o urubu olhando para mim. E aí, na hora de tirar a foto, eu simulei que eu estava vomitando, ou seja, eu perdi mais voto ainda. Né? Eu não aguentei tirar a foto abraçado com o urubu. Mas tirando a brincadeira, é isso. Eu não estou aqui, né? Eu disputei já eleições nessa cidade, venci. E acho que, obviamente, tem sempre louco para tudo, mas acho que há bastante racionalidade, mesmo nos mais apaixonados para a decisão do voto. É claro, é um gesto que simpático, ajudar o Flamengo, é torcedor pelo Brasil inteiro e tal. É óbvio que, né, as coisas têm suas razões de ser, mas eu acho que a gente está fazendo uma coisa com muito equilíbrio, que não é exclusividade do Flamengo, portanto eu não estou aqui para fazer média. Acho que a minha obrigação é fazer média com as instituições da cidade, né? Mas não estou aqui para isso. Eu acho que é importante que essa instituição chamada Flamengo permaneça forte. É importante o que vocês fizeram no Flamengo nos últimos anos, pena que não fizeram o mesmo no Vasco, né? Enfim, sei que agora existem as dissidências, as brigas, os conflitos normais da política, mas, né, se a gente for olhar o que era o Flamengo antes do teu time lá entrar e construir com profissionalismo, né, que foi feito nos últimos anos, um esforço de gestão, de organizar as finanças do clube, de melhorar as circunstâncias do clube, né, a gente está vendo, sinceramente, o que acontece com o Vasco hoje por toda a confusão que se fez no clube. Eu posso dizer para vocês não sabem qual é a sensação, mas é muito sofrido, né? Então eu torço para que vocês não passem, tirando contra o Vasco, claro, pelo que a gente está passando agora. Acho que é isso aí, não se desculpa ter falado demais, mas acho que as coisas precisavam de explicação aqui. Prefeito, uma das preocupações que muitas pessoas colocam, né, com relação a essa questão toda é com relação à intervenção do sistema viário, que é extremamente necessário, né? Vai colocar um equipamento novo numa região que não tem nada, né, e vai ter um fluxo lá, 80 mil pessoas no estádio. E no edital está escrito que a intervenção do sistema viário é a responsabilidade do Flamengo. Né? Você falou agora, né, que vai precisar fazer a integração com a Leopoldina, né, com a estação de São Cristóvão, com o Maracanã e tal, e é possível que tenha viaduto, mergulhão, passarela e tal e coisa, e mais a adequação do ambiente físico, isso que você falou agora, inclusive, não poder ser um caixotão. Então, tudo isso é responsabilidade do Flamengo. Até onde vai essa responsabilidade do Flamengo e o que pode ser feito em parceria com a Prefeitura, dado que, como a gente já conversou, você vai continuar ajudando o Flamengo e o interesse da Prefeitura não é passar todo esse encargo para a nação rubro-negra. Assim, muito objetivamente, todo empreendimento que tem no Rio de Janeiro, né, você tem uma análise, dependendo da dimensão dele, uma análise do impacto viário, né, e se exige em contrapartidas do empreendedor. Né, não tem um condomínio desse do Carlos Carvalho na Barra da Tijuca que ele não tenha sido obrigado a implantar as vias, a construir os acessos e tal. O que a gente vai ter que fazer? Por isso que eu disse que a gente tem uma jornada importante ainda pela frente. Né? Essa integração ali de Leopoldina, via Leopoldina, isso é o que a Prefeitura está dentro do plano nosso, né, que a gente vai assumir. Mas se houver necessidade de intervenções de maior porte, a minha ideia
é fazer todos os acessos de veículo vindo por trás, ali para o São Cristóvão, né? Pedro II, aqui para Boa Vista, pegando aquelas avenidas, são avenidas largas, boas, que tem ali de acesso ao terreno do gasômetro, ou seja, para evitar pressionar ainda mais a Francisco Bicalho, que já tem os problemas que a gente conhece, sabe que tem. O que a gente pode fazer? No caso do Vasco, a própria Câmara de Vereadores negociou com o clube, na hora de aumentou o potencial construtivo para que isso viabilizasse o pagamento de algumas melhores de infraestrutura no entorno. Por isso é que eu disse, a gente ainda tem um caminho a percorrer até a prefeitura decidir que aporte no sentido de potencial construtivo a gente vai fazer, né? Esse aporte também depende de regras muito rígidas, por exemplo, que a gente criou em direção à Barra da Tijuca. Eu não quero dar potencial construtivo para o cara usando no recreio ou nas várzeas, ampliando ainda mais áreas que não estão adensadas hoje. Então tem uma discussão ali, a nossa ideia é que o estádio fique de pé, no sentido da sua sustentabilidade econômica. E esse modelo vai pressupor algumas análises mais aprofundadas, né? O que a gente tem hoje é um estudo, aquele projeto que mostra um estudo, tal, né? Tá direitinho, mas ali não tem... tem projeto básico ali, aquilo é um conceito, é um projeto conceitual, que aliás eu tenho até minhas discordâncias, né? Já explicitei isso para aqueles que fizeram o projeto conceitual. Então teremos debate, teremos discussão. Repito, eu passei 3 anos brigando com o Vasco, né? E não foi o meu amor ao Vasco que me moveu ali, né? O que moveu foi a racionalidade. Passei 3 anos brigando, o Salgado pressionando, tem que mandar o projeto, aprova o projeto. E a gente fez quando a gente tinha muita convicção do que a gente estava fazendo. Não consigo tratar as instituições, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, como se atores privados fossem. Na hora que eu sentava com o Carlos Carvalho para negociar uma coisa da Olimpíada, eu jogava com o privado que quer ter lucro legítimo, né? Ninguém que tem nada contra lucro. Mas era assim a conversa. O Flamengo, ele tem outra dimensão, né? Ele é uma instituição pública, né? Não estatal, mas é uma instituição pública, né? O Flamengo pertence, a dimensão é muito maior do que só os seus sócios, né? Você falou aqui, tem não sócios aqui, não sócios que se acham também donos daquela instituição pública, e é assim que é bom. Então, a gente vai estar muito aberto nessa negociação, Maurício, muito aberto para viabilizar. É bom para aquela região o estádio do Flamengo, desde que bem feito, desde que feito de acordo com as regras. É bom para o Rio de Janeiro que o Flamengo saia forte da história, é bom para a cidade, para o Brasil, que o Flamengo tenha uma projeção mundial. Eu vou torcer contra qualquer título mundial que se disputarem, mas é bom se ganhar, né? Não vou achar a menor graça, não vou celebrar, mas é bom se ganhar. É que você falasse um pouco da questão da arbitragem com a AGU, essa questão da Santa Casa, que não ficou claro qual é o risco que tem isso para o Flamengo. Assim, eu não vejo ali um problema, a AGU não é proprietária, ali é um problema do município com a União, né? Não tem nada a ver com o terreno, com o Flamengo. Enfim, aí é um conflito que a gente estabelece com a União por entendermos que a gente tem os direitos. A União é o maior latifundiário urbano da cidade, né? Pelo fato do Rio ter sido capital, a gente tem esses pontos de degradação da vida urbana, que é loucura. Quer dizer, essa história da Leopoldina, eu estou agradecendo ao presidente Lula simplesmente porque ele passou para mim para eu fazer a obra, né? Não tem nenhum presente ali, né? O edifício à noite... Pô, uma loucura. E a União é incompetente para gerir isso. Eles estavam vendendo por 20 milhões de reais de terreno, o edifício à noite. Não apareceu ninguém. Eu fui lá, bidei e paguei 20. 2 meses depois eu vendi por 50. Né? Eu não sou exatamente um especulador imobiliário. Então, assim, mostra que a União não tem condições de fazer isso. A gente vai vendo as áreas invadidas da União no Rio de Janeiro, o prédio do INSS. É uma insanidade, né? Infelizmente, a gente... né, tem comido um dobrado aí com o governo federal ao longo dos, independente se é Lula, Bolsonaro, Dilma, Michel Temer, historicamente a gente tem tido essa dificuldade. É claro, eu tenho que admitir aqui que o presidente Lula eu tenho convencido ele mais fácil do que outros governos. A própria operação do Porto Maravilha, ela só se viabilizou porque o Lula teve compreensão à época do que era a operação, porque o SPU não queria me vender terreno nenhum. Eles queriam vender o Pia Mauá, onde está o Museu da Manhã, para a prefeitura. Um negócio inacreditável.
Né? Depois eu consegui com a Dilma um decreto presidencial que permitia ao município desapropriar imóveis da União. Ali não teve nada de graça da União, nada. Porto Maravilha é feito com um ativo da cidade do Rio de Janeiro chamado potencial combustível. Isso pertence aos cariocas. Agora, de fato, o presidente Lula ajudou muito na operação ali. Então a gente vai ter sempre pendengas com a União. E essa é mais uma pendenga. Né? Eu sou um sujeito, aí é uma característica minha, enfim, não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas é como é. Eu não gosto muito da enrolação. Né? Eu fico dizer sim ou não. O Delay me conhece há 30 anos, 32 anos. Me conhece o início da minha carreira política como subprefeito. Eu sempre arrumei muita confusão pela maneira direta de ser. E aí tem uma coisa de certas cenas de hipocrisia e enrolação que eu não estou afim de assistir. Eu estava vendo um jogo de enrolação com o Flamengo, eu falei, eu não vou ficar nessa história. Ou me tira dessa, ou eu vou entrar para fazer direito. O Flamengo vai ter seu estádio, porque eu entrei agora e a gente bota as coisas de pé, pode ficar tranquilo. Prefeito, existe alguma preocupação manifestada por órgãos ambientais e de urbanismo que poderia trazer desafios desconhecidos e comprometer o cronograma previsto para o início das construções? E existe também questões de etapas regulatórias e de licenciamento que ainda precisam ser superadas para que as obras possam começar? Todas, se quiser imaginar, não tem nada ainda. Entendi. Que tenha uma compra de um terreno. O resto é abstrato. Não, aí você tem, gente, imagina. Eu não vou deixar licenciar e vou ativar a sociedade civil se eu não estiver como prefeito. Né? Não acho que a gente deva permitir o Flamengo fazer o que quiser ali. Então isso vai ter que ter licenciamento, projeto básico, discussão, audiência pública, como tem qualquer coisa que acontece na cidade. Se o Papa quiser fazer uma igreja aqui, ele vai ter que aprovar o projeto da prefeitura. Porque o nosso receio é a questão do prazo, né? Tem 7 anos. Assim, não é simples, porque para quem já está esperando a 130, acho que dá para aguentar mais um pouquinho, né? Para fazer uma coisa direito. Bom, só reiterando a questão você falou, a Caixa estava especulando com o terreno, até projetando ali o projeto que tinha a Caixa para fazer 2 empreendimentos residenciais, 2 comerciais, e a questão de que está meio, assim, está tendo muita liquidez na parte de residencial ali na área e na cidade, mas a parte de comercial ainda não decolou, ainda está com mais dificuldade, não? Não sei como é que Sim, mas não é uma preocupação nossa, né? Não, é só para notar que o projeto da Caixa também, quando ele falou eu ia ganhar muito mais, etc e tal, ele também tinha lá suas falhas de concepção e tudo mais. Né? Assim, é porque eu estou jogando fofo ainda. Né? Não fui para cima da Caixa com a virulência que certos personagens ali merecem. Então, estou totalmente do paz e amor. Mas luta de narrativa política eu sei fazer. Né? Assim, primeiro, é uma vitória ter essa disputa. É um lugar que ninguém queria. A gente começou isso em 2009 e mostrou que aquela política pública que eu estabeleci lá atrás, a aposta que eu fiz estava certa. É simplesmente ter alguém brigando pelo gasômetro. Quem queria saber de gasômetro? Quem queria aqueles galpões ali da região portuária há 10 anos atrás? Né? Então, que bom que a especulação imobiliária está agitada com o Porto. Mostra que a gente foi pelo caminho correto. Né? Agora é isso, tem espaço para tudo ali. A gente ampliou enormemente a área da operação. E tem mais, aquilo ali é um patrimônio do FGTS. A maior prova de que eu não quero dar prejuízo para o FGTS, eu perdoei uma dívida de 4 bilhões a valores históricos, sem atualizar. Na verdade, a atualização dele deu 6,5 bi de lucro. Eu perdoei, esse dinheiro era uma dívida com a cidade. E a gente perdoou para não prejudicar o FGTS, para que a operação caminhasse. Com interesse, a prefeitura não quer lucro, a prefeitura quer a cidade crescendo, quer a gente construindo, quer comércio, empresas vindo, pagando seus impostos, gerando emprego, gente morando, é isso que a gente quer. Então, assim, a Caixa vai ficar com o seu jogo de narrativa. Eu ainda estou na fase light, né, mas a gente vai ter tem uma disputa ali. Está clara essa disputa. Eu estou trabalhando ela politicamente, comecei com o presidente Lula, falei, tá com os órgãos aí, olha isso, tal. Eles tinham contaminado a cabeça do presidente.
Eu contei a história outro dia ali naquele paparazzo, falei, ó, né, ali foi eu cheguei lá, o Lula está dizendo, não, me disseram que você vai dar prejuízo para a FGTS. Eu falei, eu acabei de dar lucro, né? Então, sabe, tem um jogo de política aí que a gente vai ter que fazer, que a bancada do Rio vai ter que ajudar, enfim. E aí eu acho que estamos muito atentos com isso. Muito